Tô pronto. Tá rolando, né? Não, cadê o botão? Aula de química é o mesmo? Difícil? Sim. Fala, oi, menina. Tá focando, hein, meninas? Ah, não, não tá focando. Senhor não, Está tá? focando. Pronto. Ô, assiste depois um pedaço. Assim, vocês são obrigados a assistir. Eu tô gravando, é pra vocês. Esse microfone é muito bom, velho. A primeira aula, eu até peço de novo, igual eu pedi nesse vídeo agora. Tem que falar menos. Porque ninguém lá no fundo ele tá gravando tudo. Não para, não. Então vamos lá, faz a thumb bem legal aí. Ah, não esqueça de deixar seu like que você já tá assistindo. Também com o pai dos meninos aqui. Então vamos lá. Radioatividade 1, página 100. Tudo bem? Tudo bem? Vamos lá? No livro de vocês de Química, módulo 7, a gente vai começar falando sobre radioatividade. Todo mundo tem uma leve experiência sobre radioatividade no termo de saber um pouco do assunto. Vamos, meu amiguinho, me ajuda? Eu preciso que você encoste junto com alguém para acompanhar no livro, por gentileza. Então vamos lá, continuando. Na radiação, em resumo, a gente conhece só por causa de problemas. Para ser sincero, é isso. É desastre lá em Chernobyl, desastre em Fukushima, talvez você não sabe mais teve também. Desastre relacionados à usina nuclear, e um desses aí no Brasil é de Goiânia, de 637, radioativo. E a gente também tem o histórico, a triste história de Hiroshima e Nagasaki. E a gente sabe que coisas radioativas... Tá focando em mesmo agora? Tá focando. Isso é um bordão. Tá focando. Beleza. Tem que falar meninas, né? Tem meninas aqui. Então, assim, de todos os temas de radioatividade, em geral, quando a gente vê falar de radioatividade, a gente já tem essas experiências. E a gente sempre traz a radioatividade associada a coisa ruim. Infelizmente, porque a notícia ruim vai ser muito mais divulgada que coisa boa. Só que depois que o homem teve o conhecimento da radioatividade, hoje a gente utiliza para muitas coisas legais, muitas coisas boas, principalmente tratamento de câncer. Ah, professor, eu vejo pessoas, ou já tive fulano que fez tratamento de câncer, ela mudou muito no corpo, por causa da reação do produto que ela toma, da dosagem. É normal, porque já pode estar mais avançado. Às vezes a gente vê pessoas que faz tratamento que perde cabelo, a pele fica diferente, sabe? Por causa da ionização que tem no caso do processo, geralmente da radiação gama. Só que assim, talvez se não fizesse isso a um certo período de tempo, e a gente conseguindo curar essa pessoa, muitas das vezes ela consegue retornar a ter uma vida mais ativa, tranquila. E tem pessoas que talvez, mesmo assim, dependendo do avanço que está o problema de saúde, fazendo toda a parte, usando a radioatividade a seu favor, não consegue recuperar, infelizmente. Professor, no caso das quimioterapias, Isso, é usado radiação. radiação. E aí, então, E a gente por tem isso a- que a pessoa perde. E tem também na parte de física. Eu comentei do curso Física Médica com vocês já, né? Tem no Unicamp, da Pedra com a medalha olímpica. Física médica é um estudo de física mesmo voltado para a medicina. Química também, tem química médica. Vai lá, desculpa, pergunta, termina. Aí, no caso, é como se fosse tirar um raio-x, só que com dosagem maior ou menor? O caminho é esse. Vou dar um exemplo básico de uma pessoa, às vezes tem um câncer, vamos considerar que ela tem um câncer na garganta, alguma parte, uma laringe, tem um problema e tal, no esôfago, igual minha avó teve. Eu até falei assim, mas assim, minha avó, pela idade, não compensaria você investir um dinheiro no sentido, a família entrou em consenso, para fazer as quimioterapias. Geralmente você toma um medicamento. Desgastaria ela também, né? Porque isso, Quantos anos que ela tinha? se não me engano, 86. Boa pergunta. Da próximo vídeo eu vou falar da minha avó, viu? Vocês dá like por causa disso. Então vamos lá, agora falando sério. Geralmente a pessoa que faz quimioterapia não é, eu estou falando de uma forma geral, mas é casos diferentes, tratamentos diferentes, situações diferentes. Geralmente, a pessoa toma um medicamento, ele vai atuar ali onde estão as células tumorais, e você faz uma emissão, geralmente, de radiações gamas para ajudar a fritar aquelas
moléculas, porque o medicamento, entre aspas, seria como eles localizassem ali em cima, ajudasse no processo da quimioterapia. Tanto que dependendo, eu já contei esse caso de uma pessoa que eu tinha assim, mais proximidade, que quando ela tomava a radiação, ela tinha uma criança, se não me engano ela tinha 3 anos na época, a mãe tinha que ficar um dia sem ver a criança. Porque ela fica aquela acho que eu já comentei isso com vocês. Porque ela tem essa liberação dessa radiação ainda, e a criança, como é nova, ela ainda é sensível demais. O corpo não consegue resistir à situação de exposição. Sim? A minha mãe, como tem problema de tireoide também, ela tomou um líquido chamado iodo radioativo. E aí, no caso, também, se a médica passar, eu também tenho que tomar. Eu tive que ficar uma semana longe dela, tinha 1 aninho. E aí, no caso, se eu for tomar também, eu tenho que ficar uma semana ou mais longe de pessoas, tanto da escola, ou até animais que Isso. sejam venenos. Isso. É radioativo? Radioativo. Mas depois de tanto tempo. É porque tem um tempo, né? Como se fosse uma carência. Quanto tempo? Não. Isso vai depender da dosagem, vai depender de outros fatores. Continuando aqui, onde eu quero só fazer essa breve história do que a gente vive hoje. Então, assim, a gente fala de radioativo, mas isso trouxe vários benefícios nesse sentido que a gente está discutindo aí. Certo? E a gente também tem as usinas nucleares, teve acidente, os acidentes, alguns foi grave por causa de questões de segurança, questão de até dar mais instrumentação ou informação para as pessoas que trabalhavam lá. Só que assim, é algo que se rodar bonitinho, é algo mais benéfico do que talvez você desmatar um lugar para uma hidrelétrica. Tem muito mais eficiência em um lugar bem menor. Mas voltando ao que nos interessa aqui sobre o assunto. Então vamos lá. Na página 100 ele inicia falando da emissão alfa, beta e gama. O que é isso, professor? São as partículas portadoras, entre aspas, para a gente entrar nesse primeiro tema aqui, da radioatividade. O que é, em resumo, a radioatividade? A capacidade dessas partículas, elas atravessar alguns obstáculos. A gente tem aqui, ó, no seu livro, um experimento que foi realizado, tem muito tempo já, foi realizado pelo francês, o químico, né? Francês, Paul Villard. Ele fez um experimento onde ele colocou, eu não sei se ele fala aqui, material radioativo. Não sei se ele comenta aqui, mas a gente tem vários. Um exemplo, polônio é um deles. Aí ele percebeu que quando essa partícula emitiu a sua radiação, ele teve alguns desvios. Esses desvios a gente tem denominado o seguinte: para as partículas que desviam para o lado positivo, a gente chama elas de beta. Para as que não têm desvio, gama. E para que desvia levemente para o negativo, alfa. Qual que é a diferença entre elas? A gente tem uma tabela abaixo. Nessa tabela a gente tem o seguinte: partícula alfa. O que é uma partícula alfa? Liberada por um átomo, um elemento químico. Não é todos que liberam essas partículas, viu? Uma partícula alfa, ela possui uma carga 2+, positiva 2+. A massa dela é 4, então isso coincide que ela tem 2 nêutrons e 2 prótons. A representação da partícula alfa é essa que está aqui, e isso é um dado importante que a gente vai ver agora. Qual que é essa que está aqui? Você tem a representação do símbolo alfa, 4 em cima e mais 2 embaixo. Tranquilo. A partícula beta, ela é representada pela carga -1, ela não tem massa, a partícula liberada radioativa não tem massa, e o símbolo dela é um beta, 0 em cima e -1 embaixo. -1 está representado como o número atômico, e o 0 em cima seria a massa é 0. E a gente tem a radiação gama. A radiação gama não tem carga, não tem massa, e a representatividade dela é esse símbolo gama I, 0 e 0, tanto na massa quanto na partícula. Seguindo na próxima página que a gente tem do livro, aí ele mostra a penetração de cada uma delas. Como assim, professor? A capacidade dela de atravessar obstáculos. Isso é o que difere uma das outras também, e é um fator que a gente começa a entender de algumas partes.
A partícula alfa, que é a primeira, ela não tem muito poder de penetração. Uma folha de papel mesmo já barra ela. Ela está ali, se a partícula está emitindo alfa. A gente tem vários elementos assim na natureza, viu? Que naturalmente já liberam a radioatividade. Só que não consegue afetar a gente. E tem partículas também, elementos que liberam a partícula beta, que já tem um poder de penetração um pouco maior. Já consegue atravessar uma folhinha de papel. Só que ela fica retida numa placa de chumbo, igual está escrito aqui, de 1 milímetro, né? Então, se tem um chumbo, um leve espessura de chumbo, ela já não consegue atravessar mais. Se eu ver aqui, nada tal de alumínio, né? Ele citou pra gente. E eu tenho a radiação gama também. A radiação gama, é igual eu gosto de comentar, é a que mata. Vou falar nesse sentido, porque só pensa em coisas ruins. A gama que é a perigosa. Porque a radiação gama, não sei se você já assistiu Chernobyl, alguém já assistiu? Assiste a série. Recomendo assistir um documentário no YouTube do Pedro Luiz, 30 minutos, do Cientologia. Tem um do Nostalgia, você já viu? Não, eu já assisti só do Pedro Luiz, eu achei legal. Talvez Nostalgia seja interessante. É do... Assiste o vídeo, que é um resumo, depois assiste a série, que ela é mais detalhada. Se eu não me engano, 6 a 8 episódios só, temporadas de Chernobyl. É muito top. Por que eu falo isso? A radiação gama, cara, ela atravessa tudo, em resumo. Entre aspas, porque uma chapa de concreto, de uma certa espessura e de chumbo, ela não atravessa, igual a gente tem em Goiânia, lá na Aparecida de Goiânia. Não sei se vocês já foram lá. Já Tem um lugar lá, tem os destroços que eles colocaram. Então tem uma chapa lá. Fizeram tipo um sarcófago, né? Um túmulo gigantesco. Para acontecer a radiação gama. Quando você assiste a série Chernobyl, você percebe que a galera tá apagando fogo da destruição. Tem até os documentários que eu gosto mais. Cara, é interessante porque assim, e perigoso, porque a radiação gama não tem cheiro, não tem gosto, você não enxerga. E assim, a galera tava lá achando que tava igual a gente aqui. Conforme ela penetra e atravessa o nosso corpo, ela vai desestruturando as células, quebrando os DNA, arrancando lá elétrons dos seus núcleos, prótons, elétrons da eletrosfera, né? Arrebentando prótons e assim por diante. Aquilo vai desestruturando todo o DNA. Porque vocês já sabem, né, que a célula vai regenerando todo dia, vai fazendo novas células. Quando ela tenta fazer novas células, vai gerando a mutação. Então é aí onde você começa a perceber os problemas depois. Dependendo da exposição que você já recebeu de radiação gama, você já começa a tossir, sentir náusea, dor de cabeça, dependendo da exposição. Na série fica bem nítido isso. Perguntas? Não. Então vamos lá. Vamos ver se aparece hoje. Oi? O quarto tá bem... Então vamos lá. Aqui a gente entra sobre as leis da radioatividade. Isso é um detalhe importante que exige o seu exercício. Na primeira lei, tá aparecendo aí? Sim. Tá focando, menina? Esse é o vou ficar bom nessa aí, viu? Partícula alfa, ela é 4 e mais 2. Depois você vai gerar aqui, né? Mais. Meninas, eu acho que não tá focando muito, não. Tá embaçado? Um pouquinho. E agora? Tá focando, sim. É porque Tá ele focando. procurando o foco. Focou bem agora? É só porque tá muito longe e fica pequenininho. Chega um pouco pra frente, por gentileza. Tinha que subir ele um pouquinho também. Não sei subir, não. É só girar a orelha. Assim. O quê? Orelha. Isso aqui? É. Vira pra que lado? Do lado dele rodar. Meninas, esse vídeo vai ficar muito legal. Isso. Faz a thumb lá, por gentileza. Viu? Piranhona? Deixa minha piranha, que gosta de comer piranha. Vai ser mãe? Eu vou descrever as leis aqui, aí eu só falo sobre elas. Que é a primeira lei, segunda lei. Cara, deixa eu terminar. Agora tá focando, menina.
Aqui, ó, tá aparecendo aqui, né? Tá aparecendo. Tá? Tá. Tem a alegria de todos. Ah, aqui. Vai até aquela nuvem ali. Até a luzinha? Até o começo da nuvem. Ah, não, tá perfeito. Pega o seu material do Então vamos lá. O que que diz a primeira lei aqui em resumo? X igual, né? Não, eu quero dizer o seguinte. Deixa eu ver se tem um resumo aqui. É química agora? Sim? Primeira lei é emissão de partícula alfa. Não passa pra frente da câmera, Eduardo. Pode passar, mano. Bom que eu te conheço assim. Mas você Seu pai ou sua mãe vai assistir esse vídeo depois, né? Vou mandar ele lá no grupo dos pais, tá lá, né? Vou marcar eles lá no grupo. Vai falar. Obrigada, Eduardo, pela aprovação. Então, vamos lá. Tira aí, fazendo favor. Em resumo, a primeira lei da radioatividade é básica. Eu tô perdendo. É a emissão da partícula alfa quando a gente faz em cima do elemento. O que que é? Esse é o elemento, igual a gente já viu sobre isso aqui, isso é a representação genérica. O X representa o elemento, o A é a massa atômica, o Z é o número atômico. Quando eu faço a emissão da partícula alfa, eu vou tirar 4 unidades da massa e 2 unidades do número de prótons. Número atômico, desculpa. Quando eu faço a emissão da partícula alfa, que é esse símbolo aqui, meio esquisitinho, bota no seguinte. Se liga como é que fica. Eu tenho um elemento polônio. Tá aí no seu livro, só na próxima página, página 102, em cima. A massa do polônio é 218, correto? O número atômico é 84, correto? Quando você faz uma emissão alfa, essa é a quantidade que a gente faz, Eduardo. Ô, menina! Tem como, meu amigo? Você acabou de chegar, já distorceu todo o ambiente. Eu não. Dá like por causa disso. Continuando. Quando você toma um elemento e você faz a emissão da partícula alfa, o que ele vai fazer? Vai tirar 4 unidades da massa e 2 do número atômico, somente isso. Olha, se liga, não era 218? A massa foi para quanto? Porque a gente tirou 4 quando é a emissão de partícula alfa. lá tava Polônia e aqui tá PB. Calma. O número atômico é 84. Quando eu fiz a emissão da partícula alfa, foi para 82, tirou 2 unidades. Por que foi polônio e virou chumbo, PB? Toda vez que a gente fala de radioatividade, ela pode acontecer natural ou também artificial, que é um homem criando isso, a gente faz as usinas. O elemento ele se torna outro, Mariana, vira outro. Porque você concorda comigo que um elemento da tabela periódica com um número atômico 82 não é o polônio? É outro elemento. Então, se eu mexo no número atômico, ou se eu destruturo o número atômico, ele vira outro elemento. Eu posso fazer até quando? Depende do elemento. Você vai medir partícula alfa dele, vai retirando massa e número atômico. Até o momento ele fica muito estável, você não consegue muito bem fazer isso. Vou falar artificialmente, né? Você gasta muita energia para isso. Mas o processo da primeira lei nada mais é quando eu fazer a emissão da partícula alfa. Você tem que lembrar que vai tirar 4 da massa, 4 unidades da massa e 2 do número atômico. E ele vai virar um outro elemento. Aqui foi de polônio para chumbo. Só isso. Perguntas? Não. Segunda lei, quando eu faço a emissão da partícula beta, lembrando que é alfa, beta e gama. Gama não faz retirada de nada, ele não tem massa, ele não tem carga. Quando eu fazer a emissão da partícula beta, já acontece o seguinte: ele não mexe na unidade de massa, só que ele altera o número atômico. Ele faz acrescentar mais uma unidade do número atômico. Então aqui era 6, foi para 7. Você concorda comigo que o número atômico 7, na tabela periódica é organizado pela ordem do número atômico. Ordem crescente, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. O carbono vira nitrogênio quando ele é incidido com partículas beta. E assim pode acontecer com outros elementos. Você vai fornecendo partícula beta e vai aumentando o número atômico e ele vai virando outro elemento. Em resumo, Aí isso. faz, tira, adiciona o número atômico e depois vê que elemento ele vira, né? Você pode olhar, você pode olhar. Ah, tinha um elemento 10
Fiz a emissão da partícula beta e foi para 11. Qual que é o 11? Qual que é o número atômico? Se procurar, virou, sei lá, sódio. Entendeu? Só isso. Essas são as duas leis que a gente tem. Acho que esse vídeo do YouTube vai ter mais tudo bem, esse é o meu. Outra coisa que a gente tem chama transformações nuclear, que são transformações natural ou decaimento radioativo. Você concorda que os elementos, a maioria dos 118, são encontrados na natureza? Alguns não, que são artificiais, eu comentei isso com vocês. Mas alguns são encontrados na natureza. Um exemplo é o urânio. O urânio está lá na natureza, não sei as regiões que se encontram, mas ele fica decaindo sozinho. Como assim, professor? Ele fica liberando radiação sozinho na natureza. E aí isso faz ele virar um outro elemento. Ou tem como a gente fazer também, que é nada mais artificialmente, que é o que é usado em usinas nucleares, ou para fazer enriquecimento e assim por diante. Aí a gente tem uma série aqui embaixo, aqui, ó. Em outro momento, outra aula, a gente vai detalhar isso com mais calma. Vamos fazer exercício, depois a gente vai falar isso com mais calma. Mas se você reparar aqui, ó, numa série do urânio 238, aí você tem o urânio 238, massa 238, número atômico 92. O que ele fez? Ele incidiu no seu livro, ó, página 103, partículas alfas. Partícula alfa, eu acabei de mostrar para você aqui, ó. Quando ele tem incidência partícula alfa, ele tira 4 unidades da massa e 2 do número atômico. Então acontece que ele vai do urânio 238 e número atômico 92, quando você emite partícula alfa, ele vai para esse TH, ou se quiser telúrio, tem, sei lá, algo do tipo. Vai para esse novo elemento, com massa 234